Fala galera, tudo bem? Hoje venho aqui, professor João Paulo Montenegro, de Química, do Vírus Cursinho, tá? Passar algumas informações maravilhosas para a sua aprovação no Enem e nos outros vestibulares. Galera, uma das partes que acontece sempre na prova do Enem, com algumas questões, é a parte de Química Orgânica. Sabendo você, que a Química Orgânica, nós temos ali a introdução à Química Orgânica, nós temos as funções orgânicas, as reações orgânicas, tem isomeria, beleza? Mas um dos principais tópicos para o Enem são as reações orgânicas. Mas você só pode acertar, gabaritar uma questão de reação orgânica sabendo o que nós vamos falar aqui hoje com vocês, que é nada mais, nada menos do que as funções orgânicas. Turma, as funções orgânicas é o coração da química orgânica, tá? Então, é como a tabela periódica, né? É a essência da química, é o coração da química para todos os outros assuntos. E as funções orgânicas, para tu entender, para tu captar fazer uma reação orgânica, trabalhar uma questão de isomeria, você necessita saber aplicar, identificar as funções orgânicas, beleza? Aí o que eu vou trazer aqui para vocês? Vou trazer informações de como identificar essas funções orgânicas. João Paulo, como assim? Vamos lá, venha para cá comigo, ó. Tem a primeira, eu sempre digo, a principal função orgânica, onde tudo começa, que são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos é uma função única, ela não está agrupada, né? Os hidrocarbonetos é quando você tem um composto que só tem carbono e hidrogênio em sua estrutura. Ah, João Paulo, bacana, quer dizer que não tem nenhum outro elemento? Não, todo hidrocarboneto só é formado de carbono e hidrogênio. Tá, só que os hidrocarbonetos, vou dar um exemplo aqui, ó, aqui um compostozinho, aqui você tem outro aqui, ó, outro hidrocarboneto, beleza? Só que o que acontece? Os hidrocarbonetos, apesar de ela ser uma função única, você tem ela em 7 classes, em 7 divisões. Ah, João Paulo, bacana. João Paulo, que divisões são essas? Vamos lá, olha aqui, ó. Todos os hidrocarbonetos, você vai ter os alcanos, alcenos, os alcinos, os alcadienos, os ciclanos, os ciclenos e os aromáticos. Ah, beleza. Quer dizer que todos eles são de cadeias onde só tem carbono e hidrogênio. João Paulo, me diga uma coisa. Digo, olhe bem, ó. Esses 4 aqui são de cadeias carbônicas abertas, cadeias carbônicas alifáticas. Show? Beleza. E ciclano, cicleno e aromático, o nome já diz tudo. São aqueles de cadeias carbônicas fechadas, cadeias carbônicas cíclicas. Perfeito. Então entenda, quando a gente vai estudar os hidrocarbonetos, porque para tu entender as outras funções orgânicas, você precisa compreender os hidrocarbonetos. É onde você vai ter todas aquelas margens de identificação e aquelas regrinhas de nomenclatura que você sabe muito bem que tem na química orgânica. Aí o que acontece? Os hidrocarbonetos, tá? Você tem eles nessas classes de cadeia aberta e de cadeia fechada, tá? Detalhe importante, João Paulo, eu estou vendo que tem uma diferençazinha aqui, né? Ó, o an, o en, o in e o dien. Pessoal, esses infixos que você vai encontrar na química orgânica, o an, o en e o in, quer dizer o tipo de ligação que está naquele composto. O an quer dizer que só tem ligação simples. Então, o alcano é o hidrocarboneto formado apenas por ligação simples. O alceno quer dizer que dentro da cadeia principal do composto você encontra uma ligação dupla. O alcino você encontra uma ligação tripla. E o alcadieno, quer dizer 2, né? Então, dien quer dizer que a cadeia terá
duas ligações duplas. Show de bola. João Paulo, e aqui funciona do mesmo jeito? Sim, sim, sim. Só que, o que acontece? Os nossos queridíssimos ciclano, cicleno, é de cadeiazinha fechada, né? Mas continua, ligação simples AN, ligação simples dupla com E. Agora, os aromáticos são aqueles que tem aquele nosso famoso anel benzênico, né, anel aromático, que é um ciclo, né, pessoal, de 6 carbonos, onde você tem, né, 3 duplas de maneira alternada, né, que tem aquela simbologia também com o híbrido de ressonância, né, aqui no meio. Ah, João Paulo, massa. Então, esses são de cadeias fechadas, esses de cadeia aberta. Detalhe importante, e recapitulando, tá? Que eu bato na tecla o tempo todo. Aqui é onde você, para aprender funções orgânicas, você necessita passar pelos hidrocarbonetos, ver toda aquela parte das regrinhas de nomenclatura que você vindo para o vírus cursinho se matricular, aqui você vai ver todas essas dicas, né, bem direitinho explicado, toda a nomenclatura detalhada, e aí será sempre um sucesso em questões envolvendo nomenclatura de hidrocarboneto e das funções orgânicas no geral. Então, todo hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Perfeito? Agora, como eu digo sempre para os meus alunos, galera, o coração das funções orgânicas, né? As principais funções orgânicas sempre são o grupo das oxigenadas, né? Quem já fez prova sabe disso. A grande maioria dos vestibulares, né, colocam o grupo das oxigenadas. É um grupo mais extenso, é um grupo que tem as principais, e eu vou trazer isso para ti agora. Detalhe importante, logicamente, oxigenadas são aquelas que têm nosso queridíssimo oxigênio, né? Elementozinho na nossa tabela periódica, né? É um calcogênio, né? Etc, etc. Então, funções oxigenadas. Só que, a partir de agora, você tem o que chamamos de grupo funcional. João Paulo, grupo funcional, o que é isso? Venha para cá. Grupo funcional é aquilo que caracteriza cada função orgânica dessa. Ah, João Paulo, perfeito. Quer dizer que cada uma dessas oxigenadas que estão aqui é identificada pelo grupo funcional. Exato. Vamos para cá? Olha bem. Como você identifica a função álcool? O álcool é quando você tem a hidroxila, tá? Que é o chamado OH, ligado a carbono saturado. João Paulo, que é um carbono saturado, tá aí o que eu estou falando, isso é uma questãozinha envolvendo introdução à química orgânica. Carbono saturado é aquele que só tem ao redor dele ligação simples. Então, toda vida que você visualizar esse grupo funcional, que nós chamamos de hidroxila, ligada a um carbono saturado, você tem a função álcool, né? Função essa, né, pessoal, que você vê muitas e muitas questões dela, porque ela está aplicada muito ao nosso cotidiano. Fenol. João Paulo, quando é que eu tenho fenol? Diga aqui, ó, quando você tem a mesma hidroxila. É tanto que eu digo sempre para os alunos, química orgânica é um dos conteúdos mais tranquilos. Só que você tem que observar muito para você não errar. Por quê? João Paulo é o mesmo grupo funcional, só que a hidroxila do fenol, ela está ligada nada mais, nada menos ao anel aromático. Então, a hidroxila do fenol, ela não está ligada a um carbono saturado, ela está ligada nada mais, nada menos do que o anel diretamente ao anel aromático. Cuidado com isso, porque se essa hidroxila não estiver ligada diretamente ao anel, ela pode ser outra função orgânica. Perfeito? Então veja bem, ó, olha aqui um exemplozinho de álcool, olha aqui um exemplozinho de fenol. Então você tem funções orgânicas diferentes que pelo grupo funcional você consegue
identificá-la. Perfeito? Seguindo, vamos agora para a sequência dessas três, que é muito parecido o grupo funcional de cada uma, tá? Então vamos nós, cetona, aldeído e ácido carboxílico. João Paulo, tem muitas questões envolvendo elas, tem sim. Cetona, qual é o grupo funcional dela? C-O. Sempre eu digo para o aluno, para tu ter cetona, é o C-O, carbono na direita e carbono na esquerda do C-O. Pessoal, esse C-O é o que nós chamamos de carbonila, é o grupo funcional dela. Muita gente confunde tudo com cetona. JP, por quê? Porque olha o grupo funcional do aldeído, C-OH. Olha o grupo funcional do ácido carboxílico, C-OH. João Paulo, não é que a coisa é muito parecida? Exatamente. Essas três aqui são muito parecidas numa questão que envolve o quê? Que envolve identificação. Mas, para você não confundir, crave essa dica que eu estou falando para você. Para você ter certeza que que um composto ele tem cetona, é quando você tem um C-O, carbono na direita, carbono na esquerda. Por quê? Quando tu tiver um C-O com H, é o aldeído. Diga de passagem, esse grupo funcional se chama de formila. Perfeito? O ácido carboxílico é quando você tem C-O com OH, que isso aqui, turma, é nada mais, nada menos do que o que nós chamamos de carboxila. João Paulo, quer dizer que o C-O com OH é um ácido carboxílico, C-OH é uma formila, e o C-O com carbono do lado e carbono do outro é uma cetona. Detalhe, né? Esse carbonozinho aqui, né, pessoal, é um carbonozinho secundário, né? Tem carbono dos dois lados e etc, etc. Olha aqui os exemplos, exemplozinho de cetona, exemplo de aldeído e o exemplozinho de carboxila, do ácido carboxílico. Lembrando um detalhe, como eu falei para vocês há minutos atrás, tudo isso aqui eu estou te dando uma orientação de como identificar a função orgânica. Por quê? Porque você também vai ter que aprender a nomenclatura, as regras de nomenclatura. Quando a questão te der um composto desse, como é que é o nome disso? Detalhe importante, o Enem ele não vai te procurar só para tu trabalhar a nomenclatura, não. Como eu falei, um dos principais temas da prova do Enem são reações orgânicas. Aí tem lá, equacione uma hidratação de um 2-buteno. Só pelo nome. João Paulo, como é que eu vou fazer isso? Você tem que primeiro desenhar o 2-buteno. Se tu não tiver domínio de nomenclatura das funções orgânicas, para desenhar o buteno, o 2-buteno, para poder fazer a hidratação, você não faz uma questão de reações orgânicas. Por quê? Porque tu não está sabendo o assunto funções orgânicas. Então, é por isso que eu digo, repito e digo sempre, é o coração da química orgânica as funções orgânicas. Detalhe importante, vamos seguir aqui. Nós temos mais dois aqui que são muito parecidos. Até eu brinco em sala de aula falando que é um primo do outro, que é o éter e o nosso queridíssimo éster. Olhe para cá, o nosso éter está aqui, O éter é quando você tem, nada mais, nada menos do que a nossa queridíssima oxponte. JP, o que é uma oxponte? É uma ponte de oxigênio. Está aqui ela, Então, detalhe importante, olhe para cá. Você tem aqui, carbono, oxponte e carbono. João Paulo,
Isso aqui eu vi no início da introdução, né, naquela introdução à química orgânica. Isso aqui é o que nós chamamos de heteroátomo. É um átomo qualquer entre carbonos na cadeia principal. Olha o link que eu estou fazendo com outro assunto, tá? Então é isso mesmo, é esse raciocínio sim. Então o éter é só a oxponte entre carbonos normais de cadeia. João Paulo e o éster, olha o éster aqui, turma. Ó. O éster, você vai ter, ó, que grupo funcional aqui, ó, C dupla O, de novo, C dupla O com O, C dupla O com a oxponte, que é a pontezinha de oxigênio novamente. João Paulo quer dizer que eu estou vendo que essa C dupla O, quem estuda química orgânica sabe, se repete em várias funções exatamente. Por isso, cuidado para não chamar tudo de cetona. Detalhe importante, pessoal, ó, o nosso queridíssimo, né? Muito aluno, às vezes, comete o erro, assim, ó, ele quebra esse grupo funcional em dois. Não, isso aqui é um grupo funcional só. Então, isso aqui, esse grupamento aqui, quando você visualizar ele, você tem a função éster. Tá? É uma das funções orgânicas, né, pessoal, que mais aparece, principalmente em questões de reações orgânicas. Então, ó, C dupla O, viu esse grupo funcional dentro de um composto, você tem a função éster. Perfeito? Então, eu creio que não dá para você confundir um éster com o nosso queridíssimo éter. Perfeito? Pessoal, aí tem um cara que, para a gente fechar aqui o nosso momento de funções oxigenadas, né, as principais, você tem um sal orgânico. O sal orgânico, ele é um cara parecido com o éster. Nada mais, nada menos assim, ó. O sal orgânico você tem o C dupla O com O e aqui um metalzinho da nossa tabela periódica. Normalmente esse metal é o sódio, tá? Tem outros, às vezes envolve o potássio, tá? Mas por que disso? Vamos lá, preste atenção aqui comigo, ó. Isso aqui é o grupo funcional que caracteriza o nosso queridíssimo sal orgânico. Perfeito. João Paulo, estou lembrando uma coisinha. Esse sal orgânico é aquele lá da reação de saponificação. É aquela famosa reação de obtenção do sabão. Exato, pessoal. Eu vou repetir e bater na tecla novamente a importância dessas funções para um dos principais assuntos certos na tua prova de Enem, né, que é o assunto reações orgânicas. Perfeito? Então, pessoal, recapitulando aqui, ó, hidroxila ligada a carbono saturado, álcool, hidroxila ligada a anel aromático, fenol, C dupla O livre, com carbono dos dois lados, cetona, aldeído, C dupla OH, ácido carboxílico, C dupla OH, oxponte, o éster, C dupla O com O, e o sal orgânico, C dupla O com o metal. Essas são as principais, ao meu modo de ver, funções orgânicas. Oxigenadas. João Paulo, a coisa para por aí? Não. Agora eu vou lhe mostrar, certo? Algum outro grupo também de importância que você não pode descartar para uma prova de Enem e os outros vestibulares da vida, certo? Que é nada mais, nada menos do que o grupo, pessoal, das funções nitrogenadas. João Paulo, como assim função nitrogenada? Vamos lá. Função nitrogenada, logicamente, são aquelas que tem quem? O nitrogênio. O nitrogênio é aquele camaradinha que tem um elemento, né, pessoal, que está lá na família 5A da tabela periódica, exato. Então, o que acontece, turma? Ó, as funções nitrogenadas é outro grupo que você não pode descartar. Por quê? Vamos lá. Eu sempre oriento, no mínimo, você assimilar as aminas,
as amidas e o nosso queridíssimo nitrocomposto. Então entenda uma coisinha, os nitrocompostos. Eu falei de hidrocarboneto, falei de função oxigenada e agora as funções nitrogenadas. João Paulo, vamos lá. Tem outros grupos, já eu vou comentar um pouquinho. Por quê? Porque são grupos de menor importância. Nada que não possa aparecer, mas tem uma menor importância. E detalhe, tudo isso aqui de maneira detalhada, as regrinhas de nomenclatura, você sabe aonde você vai aprender. No vírus cursinho. Por isso que se matricule o quanto antes nos extensivos manhã e noite do nosso curso. Pessoal, função nitrogenada. Aminas, amidas. João Paulo, só tão parecidas, né, no nome, sim. Mas um detalhe, vocês vão ver que vai fazer a diferença. Grupos funcionais da amina é o NH2, o NH ou o N sozinho. Grupos das amidas, C-O com NH2, C-O com NH ou C-O com N sozinho. João Paulo, de novo, o tal do C-O fazendo a diferença. Exato, pessoal. É a mesma diferença do éter para o éster, é da amina para amida, tá? Detalhe, ó, aqui você tem cerca de 3 grupos funcionais que podem ser identificados. Perfeito? Então, por exemplo, qualquer um desses grupos aqui, você tem a função amina. Qualquer um desses grupos aqui, você tem a função amida. João Paulo, e o nitrocomposto é quando você tem esse grupamento aqui, ó, o NO2. João Paulo, nitrocomposto, eu lembrei que ele está dentro de uma reação orgânica, tá vendo aí? Porque às vezes uma questão, que reação é essa, João Paulo? A reação de nitração. É tanto que numa questão de nitração, pode acontecer dele perguntar o nome do nitrocomposto. Tá aí o porquê que eu estou falando disso. Então vamos lá, ó, funções nitrogenadas. Então vamos botar aqui um exemplo, ó, um exemplozinho aqui de amina. Olha aí, ó. Um exemplozinho de amida, olha aqui comigo, ó, C-O com NH2. E um exemplozinho de nitrocomposto, aqui. Perfeito. Detalhe, isso aqui são exemplos. Detalhe, ou este grupo funcional identifica a tua amina. E qualquer um desses aqui identifica a tua amida. Perfeito? João Paulo, mas você falou que tem outros grupos. Tem as funções halogenadas, nós temos as funções sulfurosas, tá? Tem menor importância? Tem. Mas já apareceu, a gente assim não trabalha tanto às vezes, né? Um maior número de questões, vamos dizer assim, né? Dessas funções, só que elas podem aparecer. Agora, aquele grupo das oxigenadas, os hidrocarbonetos e as nitrogenadas é indiscutivelmente o grupo de maior percentual que aparece nas provas. Então, por exemplo, tu já pensou, tu deixar de fazer uma questão de reações orgânicas de um nível pesado, de um nível elevado, que aumenta a tua nota na nota de ciência da natureza, por conta que tu não sabe a nomenclatura de função orgânica? Tu deixa de fazer uma questão, por exemplo, de esterificação, porque tu não sabe dar o nome de um éster. Tu não sabe, por exemplo, trabalhar o nome do ácido carboxílico e do álcool que dá o nome àquele éster. Então, por isso é importante esse alicerce das funções orgânicas para você jamais errar uma questão de reações orgânicas, uma questão de isomeria, até mesmo, pessoal, uma questão de introdução à química orgânica. Por exemplo, pode uma questão lá dizer assim, ele te dá um enunciado, né, e dizer assim: o ácido
2-metilpentanóico. O ácido 2-metilpentanóico. E ele fazer aquelas questõezinhas, né? Que ele tem 1, 2, 3, 4, quais os itens são verdadeiros, e fazer N perguntas, tipo da cadeia, quantos carbonos primários, ligações pi, fórmula molecular, sem te dar estrutura, ele dá só o nome do teu ácido. E aí, você não sabendo montar a estrutura do composto, você não faz a questão de introdução à química orgânica. Por isso que tem que saber, tem que cravar as funções orgânicas. Só para tu ver um exemplo de exercício, tá? Sobre identificação de funções orgânicas. É um exercício clássico, certo? Deixa eu colocar aqui um composto para você ver isso, tá? Ó, deixa eu botar aqui um compostozinho, certo? Um compostozinho contendo, vamos lá, questão clássica. Ele dá uma estrutura dessa e ele pode te perguntar aqui quais funções orgânicas estão presentes. Questão clássica, certo? Vamos da esquerda para a direita, para a gente cravar aquilo que eu comentei com vocês. NH2 ligado a um carbono saturado. Isso aqui tu tem a função amina. OH ligado a carbono saturado. Isso aqui tu tem um álcool. Carbono oxipon, ou melhor, C dupla O, carbono de um lado, carbono do outro. Isso aqui é a função cetona. João Paulo, e aqui? Pessoal, aqui tenham cuidado. Isso aqui a estrutura está em traços, simplificada. Isso aqui tu tem o hidrogênio. Sendo assim, o que que acontece? Ó? C dupla OH. Isso aqui é nada mais, nada menos do que um aldeído. Beleza? Então é isso. Isso é uma questão clássica de identificação das funções orgânicas. Detalhe importante, vamos lá. Tem umas abreviações das funções oxigenadas. Tem umas cascazinhas de banana nessas abreviações de identificação. Só que isso você só vai aprender quando você vier aqui para o nosso curso e se matricular no nosso extensivo Manhã e Noite do Vírus Cursinho. Tá certo? Porque quem confia não perde tempo. Venha para o melhor de Mossoró.